Bom dia, Shalom, glória a Deus. Bom dia, shalom, shalom, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém? Pastor Alexandre, pode orar, por favor? Vamos Aleluia. orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por estarmos aqui na tua presença. Nos cobre com o teu sangue, tenha misericórdia das nossas Aleluia. vidas e que nós possamos, ó Pai amado, apresentar diante de ti aquilo que o Senhor mesmo tem requerido de nós, Pai. Sim, Pai. Que nós entregamos a ti toda a honra, toda a glória, louvor, adoração, majestade, e que tu possas fluir nesse lugar, ó Pai. Precisamos que o Senhor nos visite, que o Senhor fale com as nossas vidas, que o Senhor nos dê esta porção de hoje, Pai, em nome de Sim, Jesus. Estamos nessa contagem desse homem e nós sim, precisamos absorver tudo que o Senhor tem para nós nesse dia, que não sim, Pai. percamos nada Em da nome de tua Jesus. visitação, da tua revelação, da tua presença, da tua glória, porque precisaremos disso, Pai. Sim, E nós Pai. temos entendido que tudo que nós desperdiçamos lá na frente vai fazer falta. Sim, E a Pai. porção desse dia é essencial para o dia lá na frente. Em nome de Jesus, nos dá essa sabedoria de estarmos absorvendo o que o Senhor tem para nós hoje. Sim, meu Em Deus. nome de Jesus. Cobre cada família, cada casa com o teu sangue, as Sim, nossas Pai. vidas, vida do apóstolo, sua esposa, seus filhos. Sim, Em Pai. nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos dar livramento e verdadeiramente, Pai, estar nos guardando. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amados, nós vamos compartilhar aqui uma tela, não é? A respeito daquilo que o Senhor nos deu de entendimento do que devemos fazer nesse Homer dentro daquilo que o apóstolo sugeriu, não é? Ele colocou ali como uma, uma prerrogativa ali, colocar a respeito dos 7 Espíritos de Deus. Então, hoje nós estamos no Espírito da Sabedoria e nós vamos compartilhar aqui uma tela dentro daquilo que nós cremos, que o Senhor está trabalhando a nosso favor, que quando eu fui falar para Deus, Deus, o que nós devemos trazer ali não é se é para pegarmos esse encargo que o apóstolo está liberando para os filhos, o que é que devemos trazer, qual que é a parte que devemos falar, não é? E aquilo que Deus colocou no nosso coração foi falarmos a respeito dos 7 Espíritos de Deus a partir de um lugar. Nós estamos na contagem do Homer e temos entendido que o Homer é um encher de medidas, é gastarmos um tempo com Deus, até que haja um enchimento das medidas do Senhor, como a profeta Andréa colocou a semana passada. Não é Homer? O que é Homer? Que Deus me deu de direção quando eu fui buscar para poder saber o que iríamos falar, o Senhor trouxe ali quando um maná foi colocado. Um maná foi colocado e uma medida foi colocada. E eu olhei lá no hebraico, Gomer, Homer é a mesma coisa, é uma medida de peso, medida de vermos qual é a quantidade de grãos que podemos pegar. É uma medida para, como que eu posso dizer? Elementos secos, não é? E ali Deus falou para eles: olha, pegue essa medida e seja o quanto basta para cada casa, para cada família. Isso nós estamos contando agora, porque entramos no ano novo, passamos pela Páscoa, fizemos a nossa celebração. Deus está te chamando e me chamando para entrarmos na cultura do reino. O reino de Deus tem sua própria cultura. É por isso que vemos o nosso apóstolo batendo em fundamentos malignos, fundamentos terrenos, fundamentos daquilo que o adversário colocou sobre nós como uma cultura, que está lá em Romanos, capítulo 12, onde ele vem lá e fala assim: olha, vocês precisam renovar a mente de vocês. Ou pegamos Efésios, o espírito da vossa mente precisa ser renovado. Por quê? Porque há algo maior, algo diferente, algo vivo diante do Senhor. Então, buscando isso da parte do Senhor, o Senhor falou para mim: fale a partir do tabernáculo. Por quê? Porque se estamos aqui nesta festa dos 7 Espíritos de Deus, ou nessa contagem do que o Espírito Santo de Deus tem para derramar sobre nós, o Senhor falou para mim: 7 Espíritos, vamos pegar o candelabro e vamos colocar o candelabro junto àquilo que é a alimentação diária. Então, veja bem, nós temos uma alimentação diária que Deus falou, 2,2 litros de coisas secas. Você meça isso. Isso é uma medida da plenitude que Deus tem para cada dia de nós. Lógico que nós não vamos pegar 2,2 litros de alguma coisa, né, dessa terra, mas o Senhor está falando: entre na minha presença e pegue o que te baste. Pegue o teu alimento diário, coma da minha presença. E por que pegamos o tabernáculo? Porque, olha aqui, se todos estiverem vendo, que eu creio que estão, aqui a setinha, a mãozinha movendo, aqui está o candelabro. Então, cada uma dessas velinhas, dessas lâmpadas que estão aqui acesas, elas vão iluminar o pão da presença, o pão da proposta, o pão da proposição. Deus, ele entra aqui e faz uma proposta para a gente. Ele vem e ilumina o Cristo vivo,
E aí ele coloca uma proposta. Conforme vocês vão comendo, vocês vão querer essa medida que eu tenho para vocês, ou vocês vão ficar naquele pensamento velho, naquela manifestação das trevas, porque esse compartimento aqui, nós temos aqui o átrio, temos o lugar santo e o santo dos santos. Então, aqui é o lugar da verdade. Aqui é o caminho pelo qual nós nos conduzimos a Deus, passamos pelo sacrifício do Cristo, e aqui, quando entramos nesse lugar santo, nós começamos a conhecer a verdade. E a verdade, ela precisa ser verdade para cada um de nós. Eu creio que deu para entender a ideia do que queremos agora manifestar, não é? Diante do Senhor. Então, o Espírito Santo de Deus vem e ilumina as realidades de Cristo. O corpo de Cristo está presente ali, 12, número de governo. Ele quer nos governar. Ele quer trazer para nós a mentalidade do reino. Então, nós precisamos entender essa graça que o Senhor está nos dando. Você vai ser iluminado pelo meu Espírito. Há uma comida para você, coma o suficiente para o teu dia, vença o dia mal, através da força do meu Espírito, ele vem sobre você, ele vem a cada dia. Então, a cada dia da semana, temos as manifestações do Espírito Santo de Deus. Segunda, sabedoria. Terça, entendimento. Quarta, concílio. Quinta, fortaleza. Sexta, conhecimento. Sábado, espírito e temor. Domingo, senhorio. Olha que coisa maravilhosa. É um caminhar para irmos começar a nossa semana, o nosso dia da semana, o primeiro dia debaixo do senhorio, governo. Comam da minha presença. Eu ilumino o pão da presença. Vocês se alimentam do meu Cristo e o Cristo se torna vivo dentro de vocês. E dentro dessa sabedoria que Deus quer falar nessa semana toda, usando cada uma a sua maneira, o que o Senhor deu para nós foi a vida de 2 homens que manifestaram sabedoria na terra. Um a uma maneira, outro de outra. E cada um, Deus chamou para se manifestar em sabedoria de uma maneira. E cada um teve uma preparação. Um teve uma preparação interior tremenda, o José. O outro também teve uma preparação, talvez não tão sofrida, entre aspas, pela proximidade da guerra a qual José enfrentou. Daniel enfrentou outro tipo de guerra. Ele enfrentou o decreto de morte do próprio rei. Ele enfrentou ali a competição entre os sátrapas que haviam ali, os governantes, que haviam ali ao seu redor. Ele enfrentou um outro tipo de sedução, de manifestações das trevas. Venha, coma na mesa do rei, seja perfeito. Como você fala? Perfeito? Saudável? Para sentar à mesa do rei? Tem que ser de boa aparência, sem defeito, inteligente. Tem que ser tudo certinho, senão não serve. Então, esse rei chamava aqueles que eram sábios, boa aparência, e ali ele precisou, amados, continuar uma cultura que fosse a expressão do céu. E é exatamente isso que Deus está falando para nós. Nessa temporada, eu tenho uma cultura do céu para dar para você. Se alimente de mim, seja iluminado pela minha sabedoria, meu espírito à tua disposição. Nesse lugar onde a verdade governa, eu preciso que você me dê uma resposta positiva. Porque conforme você vai alimentando-se de Cristo, Cristo, que é a justiça, nós nos alimentamos da justiça, a justiça ela tem uma propriedade, a justiça julga. E ela vai começar a julgar os nossos maus comportamentos, nossos maus pensamentos, nossos maus sentimentos. Aí, conforme essa justiça ela vai entrando, ela vai propondo para nós uma mudança. E às vezes não queremos mudar. Nós estamos no lugar da verdade, já passamos pelo sacrifício de Cristo, mas agora chegou a hora de nós sairmos dos lugares altos das nossas próprias idolatrias, sairmos dos lugares dos altares que alimentamos de uma maneira tão, como que eu posso dizer, intencional. E o Senhor está falando para nós, olha, eu quero que você deixe as suas intencionalidades, porque eu estou trazendo um alimento fresco para você, um alimento de governo. Por que eu trago um alimento de governo? Para que você governe. Esse dia foi tão interessante que Deus me deu um sonho muito rapidinho. Eu estava num lugar, e esse sonho era um restaurante muito grande, e havia umas mesas muito bonitas, e elas estavam adornadas com uma toalha branca por baixo, um vidro por cima, mas não havia nenhum alimento na mesa. E eu estava com uma determinada pessoa nesse lugar, e eu me levantei da mesa, a pessoa em seguida já grudou assim em mim, e começou a segurar o meu corpo. E ela colocou a mão assim, bem nesse lugar, e eu percebi aquela má intenção. E eu peguei e falei, solta o meu corpo, mulher. E naquela era uma figura de autoridade. E aí, quando eu falei, solta o meu corpo, mulher,
se transformou numa pessoa que é homoafetiva, não é? E aí eu olhei para o semblante e falei, nossa, não é a fulana? É a fulana? E aí eu falei com muita autoridade, solta o meu corpo, mulher. Falei dessa maneira. E foi tão tremendo, porque passou um pouco de tempo, chegou uma notícia. Ah, passa assim, passa assado, cozido, frito. E o senhor falou para mim, isso é uma manifestação de manipulação. Cuidado. E aí, depois, pensando, meditando, eu falei para o meu esposo, eu venci. Ele falou assim, como assim? Eu falei, o sonho que eu tive, eu venci. Porque qual era a minha característica, irmãos? Eu era uma pessoa que andei no lesbianismo por 7 anos. 7 anos. Deus, ele falou algumas coisas ali para mim. Ele falou que eu tive autoridade de me levantar aquela mesa, que era uma mesa de comunhão, mas não havia alimento na mesa. Sabe por quê? Porque dia após dia estamos comendo do pão da presença, do pão do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, e estamos nos levantando para falar, esse altar eu não alimento mais. O altar da homoafetividade, ele não é um altar só de corpo. Muitas mulheres estão presas nesse lugar por conta da sua alma mal amada, ferida, machucada pelos homens. As figuras de masculinidade, as figuras de homens, a figura masculina para elas, o que aconteceu? Ela foi deturpada, machucada, ferida. Então, como já ouvimos alguns falarem, a mulher se cansa e ela busca um refúgio. Então, normalmente, não estou falando que todos os casos, mas a maioria deles está linkada a uma alma carente da mulher. E aí, o que Deus falou para mim, você reparou que não tinha alimento naquela mesa? Oh, glória! E aí eu fiquei tão feliz. Por quê? Porque os altares do meu coração, a esse tipo de mentalidade, porque não é só algo de alma, não é só algo de um corpo que deseja uma outra mulher. Não havia nem desejo no meu coração por outra mulher, mas havia um desejo de ser aceita, de ser aprovada, de poder seduzir outros lugares dos quais eu não estava acostumada a esse tipo de sedução. O espírito de lascívia estava em mim, perversão sexual. Mas aí o Senhor veio, aprove a ele me arrancar desse lugar. E por esses dias ele falou, por conta de ter limpado esses altares nos lugares altos do teu coração, eu te tirei não apenas da comunhão, mas te tirei da mesa, da alimentação. Porque o Senhor fala, que comunhão há entre o Senhor e os demônios? E eu estava justamente tratando por esses dias a respeito de sairmos dos lugares onde fazemos altares a Satanás. E a mesa traz associação com demônios. Então, lá em 1 Coríntios, fala sobre isso. Há uma associação com a mesa de demônios, quando assentamos-nos para comer, para nos alimentar daquele tipo de sentimento. E Deus trouxe esse sonho de uma maneira tão tremenda, e eu me alegrei muito, porque a sabedoria de Deus para resolver um caso que ele havia me dado no conhecimento, um conhecimento sobrenatural, do que viria contra a minha vida, ele me deu sabedoria para lidar. Então, esse é o espírito da sabedoria. É um espírito que se manifesta como um dom, sim, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Mas o espírito também se manifesta numa maneira de crescimento, onde nós vamos nos movendo e as coisas vão se encaixando, porque vamos tendo atitude sábia, 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 sábia. E aí o Senhor estabelece algo na nossa vida. Então, o que estamos falando hoje, nós queremos tratar. Aqui nós já deixamos os textos, depois você em casa estuda direitinho, vê o que verdadeiramente interessa. E dessa parte que estou falando, vamos falar aqui de Provérbios, capítulo 24, o 3 e o 4. O espírito da sabedoria, de sabedoria. Salomão declarou, por sabedoria se constrói uma casa e a edifica, e se a edifica, ela é estabelecida. Então, é exatamente isso, conforme vamos tendo atitudes sábias pelo espírito da sabedoria, porque Deus me deu a limpeza daquela mesa. É a sabedoria de Deus funcionando a meu favor. O adversário vinha e falava para mim, tá vendo? Sente dessa maneira. E eu comecei a falar, não vou sentir, porque havia uma sabedoria revelada dentro de mim. Havia uma estrutura que Deus montou dentro de mim para rejeitar todo tipo de tentação. E aí, culminou, nesse dia o Senhor falou para mim, o teu altar foi limpo, então com a sabedoria se constrói uma casa e se a edifica, ela é estabelecida. Então, eu estou agora cheia da sabedoria de Deus contra essa parte de sexualidade pervertida. Então, o Senhor me limpou e me aprovou, aleluia. E é desse tipo de sabedoria que o Senhor está falando. Não é a sabedoria randurilá, que fica lá, eu estou recebendo sabedoria. Não, é uma sabedoria onde os princípios da palavra de Deus são tão injetados dentro de nós,
são tão consolidados dentro de nós que nós vamos aprender a decidir sabiamente, dia após dia, dia após dia. Nós vamos decidindo o que é mal e o que não é, o que é profano, o que é santo. E o Senhor vai estabelecendo, porque a sabedoria é a resolução de problemas. A inteligência tem seu lugar. O conhecimento tem o seu lugar, mas se não vier a sabedoria para administrar aquilo que sabemos, nós vemos isso na vida de José. José, ele teve um conhecimento revelado. Vem, revela aqui para mim o sonho. Revela aqui para mim o que eu estou pensando. Vamos lá, vamos ver o que você consegue. As coisas que José fez. Primeira coisa que ele fez, ele falou, isso não está em mim. Eu conheço um Deus. Sabedoria de não ultrapassar nenhuma jurisdição, de não tomar para si a glória de Deus, sabedoria para não ser fulminado como Herodes o foi, quando tomou a glória para si. Olha, é como um Deus, não é? E aí, por não dar glória a Deus, ele foi comido de vermes. Então, José tinha essa sabedoria. Ele não deveria tocar na glória. Então, ele falou para os presos que estavam no cárcere junto com ele. Ele falou assim, a gente sonhou. Aí ele falou assim, que Deus me dê um entendimento. Então, às vezes, nós estamos assim, achando que o dom é propriedade nossa. Não é. Não é. Não puxe a glória para você, porque isso não é sabedoria. E aí, ele trouxe lá diante do faraó a mesma palavra. O dom não é meu. O senhor vai contar o sonho. Falaram que você sabe discernir. Quando Deus quer e Ele me usar, eu posso te responder. É isso que é para fazermos. É a sabedoria de Deus, para não tocarmos na glória. Então, José teve esse entendimento, não vou tocar na glória. José teve momentos que ele não teve sabedoria. Talvez não dê tempo para falar, mas nos momentos em que ele foi exigindo sabedoria para que ele avançasse no propósito eterno de Deus, ele teve sabedoria, porque Deus é responsável pelo propósito que Ele tem na tua vida. Deus não vai te deixar fracassar no meio dos propósitos que Ele tem para você. Então, ele sustentou José no discernimento de espíritos. Quando ele estava diante da mulher de Potifar, o que fez com que José parasse diante daquela tentação? Diante daquela mulher que deveria ser uma mulher formosa? Diante daquilo, o que o fez parar? Aquela sabedoria que falou, eu sei até onde eu posso tocar. Eu sei o que me pertence e o que não me pertence. Jurisdições. Tome cuidado com essa palavra. Jurisdições. Você tem alguns lugares no quais nós precisamos não tocar, porque podemos ser sentenciados por Deus. Não estou te trazendo uma palavra de ameaça, mas estou te trazendo, sim, uma palavra de temor e de sabedoria. Como fala? O temor do Senhor. Agora esqueci. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é? Então, nós precisamos, amados, ver ali como caminham juntas. Então, esse homem foi sábio, olhou aquilo e falou, opa, esse homem me deu todo o governo da casa dele. Isso eu não posso tocar. Então, tenha cuidado com a cobiça do nosso coração, porque aquilo que é bonito, que é maravilhoso, que é tremendo, que nos atrai, que tem uma aparência de formosura, por dentro tem morte. Então, tome cuidado com a carência do teu coração. Eu tenho que tomar cuidado com a carência do meu coração. Porque, senão, a carência do meu coração pode me enganar. O apóstolo colocou isso e isso entrou profundamente no meu espírito. Porque somos enganados, ludibriados, iludidos por causa das carências do nosso coração. As cobiças do nosso coração. Sim. E é preciso olhar para nós no espelho e falarmos, você é enganoso, então não vou confiar em você. Só que também não podemos andar na desconfiança, porque a desconfiança é carnal, o discernimento é espiritual. E aí nós ficamos olhando e procurando. Quem vai me trair, quem é isso, quem é aquilo? Não vai dar certo. Porque o Senhor quer nos dar uma sabedoria que procede do céu. Aqui também deixei lá Tiago, capítulo 3, que vai falar que a sabedoria que procede do Senhor, ela é plena de misericórdia, ela é indulgente, ela é tratável, ela é maravilhosa. Ela sabe como se mover, ela lavra as suas 7 colunas, ela tem lugar de fundamento. Isso é a sabedoria de Deus. Mas a demoníaca, carnal, a terrena, a animalesca, o Senhor está falando, foge dela. Porque pela obra você vai reconhecer o que é sabedoria humana e o que é sabedoria de Deus. Então, o Senhor fala, pelo fruto você conhece a árvore. Então, se nós vamos observando os frutos, nós vamos ver que verdadeiramente esses frutos serão ou da parte da árvore da vida ou da parte da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Mas, voltando a José, eu quero dizer que José, ele precisou, amados, da sabedoria de Deus para colocar o conhecimento revelado que ele teve para funcionar.
Observe, o rei falou para ele, olha, é assim, assim, assim que aconteceu. E ele trouxe, olha, o sonho é isso aqui. São anos de fartura, anos de seca, e você vai precisar ter entendimento para lidar com isso. Então, amados, às vezes o Senhor traz para nós, ó, o diagnóstico, pelo conhecimento, o espírito de conhecimento, ele traz o diagnóstico. Agora, como vamos lidar com o diagnóstico que foi feito? É necessário também, porque às vezes só estamos diagnosticando. Ah, então, o demônio está vindo contra aqui. Ah, então, você, porque rapidamente o conhecimento pode se transformar numa arma de acusação, não é? Porque fazemos o diagnóstico. E normalmente o Espírito Santo nos dá o diagnóstico, que é o conhecimento. A intimidade que temos com ele gera um conhecimento, sim. Mas e a sabedoria para resolver aquele conhecimento revelado? A sabedoria, amados, verdadeiramente é muito importante nas nossas vidas. E esse homem, José, ele teve sabedoria para se movimentar de uma maneira espetacular na presença de Deus. E ele falou, olha, vai haver esses anos aqui, colheita grande, abundante, essas vacas, essas espigas, colheita grande, mas vai haver uma escassez. Vai haver um tempo em que tudo isso será devorado. Então, como vamos fazer? Então, a partir disso, ele mostra uma sabedoria sobrenatural, uma sabedoria administrativa. E aí, aquela manifestação de uma sabedoria tão grande o levou para o lugar que o levou, para ser segundo ali, diante do faraó. Olha, debaixo de mim, só quando eu estiver sentado no trono, a sabedoria de José o colocou num lugar muito alto. Agora, segunda parte, não é de José, a parte de lidar com seus irmãos. Aí ele não conseguiu ser sábio, mas eu quero dizer que quando às vezes não conseguimos ser tão sábios, o Senhor, mesmo assim, por causa da fidelidade que ele tem conosco, ele vai dar um jeito de nos curar, de nos sarar e trazer a sabedoria para cima, porque a sabedoria de José, ela precisava ser manifestada e já havia um princípio de sabedoria dentro dele. Sabe qual era o princípio da sabedoria de José? Era deixar ir. Ele tinha tido 2 filhos antes dos irmãos chegarem à sua presença, não é? Ele tinha tido 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés, esquecimento. Efraim, frutífero. Já estava lá a semente. Só que quando ele se viu na frente dos irmãos, ele colocou os pés pelas mãos, não é? Ele estava pronto no espírito, mas a alma dele, a carne dele ainda estava fragilizada. Aí ele foi usando todo tipo de estratégia, de sutileza, de armações, para poder segurar alguma coisa. Ele não sabia que o pai, não sabia que ele havia morrido. Ele achava, provavelmente, não é uma conjectura, que o pai não fora atrás dele para procurá-lo. Puxa, meu pai não veio me buscar. Meus irmãos me traíram. Imagine o rombo no coração que havia de José. Salmo 105 fala das dores de José. Pode ler lá depois. Então, o que acontece? Ele precisou colocar a sua própria estratégia humana. Aliás, nem é estratégia, é estratagema, não é? E há uma diferença entre as duas palavras. E ele colocou a sua sutileza ali para resolver o problema. Ele falou, olha, vamos fazendo, peguem. Tratou os irmãos com aspereza, com dureza de coração, até o ponto de conseguir trazer Benjamim para perto dele. Será que Benjamim já era o suficiente? Porque ele não sabia que os irmãos haviam mudado. E é tão maravilhoso. Eu falei uma vez isso para o meu esposo, que dentro dos bastidores da falta de sabedoria de José, sabe que Deus fez? Deus trouxe cura para ele. Ele foi ouvindo uma conversa aqui, outra ali, os irmãos falando, viu? A providência divina está cobrando a justiça. Porque nós fizemos aquilo com o nosso irmão. E ele estava ouvindo. Ele viu Judá falando para ele, falou, olha, o meu pai, ele pensa que o filho dele foi despedaçado. O nosso pai, ele não pode liberar Benjamim porque ele é pegado a ele, porque ele já perdeu o precioso dele. Aí ele entendeu 2 coisas, que ele era precioso para o pai. Aleluia! E que o pai não havia esquecido, mas ele tinha sido enganado. Sim, as emoções de José estavam à flor da pele e ele não conseguia usar a sabedoria, mas já havia o princípio da sabedoria ali dentro. Manassés, Efraim, daqui a pouco virá a luz. Então continue perseverando, porque daqui a pouco as suas emoções, o Senhor vai criando circunstâncias. Ele vai trabalhando. Ele vai colocando a casa em ordem, ele vai se manifestando para falar, eu sei, filho, filha, que você já tem o meu princípio, você não está conseguindo, não é? Você está na força do seu braço, você está um pouquinho contaminado com o seu casamento aí, com a
aquela mulher, né? Ah, eu esqueci o nome dela agora, e está me dando alguns brancos, mas não importa, a filha de Potífera, não é? Então, o que aconteceu? Ele, talvez houvesse algumas coisas ali dentro dele que não estavam tão em ordem, mas o Senhor foi colocando tudo nos bastidores em ordem, porque Deus, ele quer consertar o nosso coração, e há uma sabedoria de Deus sobre você e sobre mim. As propostas chegarão. A luz do Espírito Santo, ele vai trazer ali sobre aquilo que estamos nos alimentando. Ele vai trazer, olha, se alimente das minhas propostas, porque daqui a pouco vai acontecer algo para mudar totalmente o teu coração. E eu vou querer que essa semente que você comeu, ela dê o seu fruto. Manassés já está dentro de você. Efraim também. E você se alimentou um tempo de mim. Vamos ver agora como você procede. E foi maravilhoso. No meio daquilo tudo, Deus foi cuidando do coração. Foi tirando os fundamentos da mentira que havia no coração dele, os fundamentos de dores. Veja bem, Judá falou para ele, olha, eu falei para o meu pai que ele pode ficar com os meus filhos, e eu mesmo estou no lugar de ficar aqui, no lugar de Benjamim. Deixa ele ir. Deixa ele ir, meu pai não vai suportar. Sabe quem vendeu? Sabe de quem foi a ideia de vender José? Foi de Judá. Aí ele tem uma atitude redentiva, como é o nosso Cristo. Deixa o menino ir, deixa eles irem. Alguém fala, onde está Jesus? Jesus fala, sou eu aqui, ó, deixa eles irem. E Judá fez dessa maneira, deixa esse menino ir. Meu pai vai ficar triste se ele não voltar, aleluia. Então é isso que Deus está falando para nós, há uma sabedoria. Cristo tem uma sabedoria para nos resgatar daquilo que fizemos de errado. Haverá um tempo na nossa vida em que tudo o que aconteceu conosco, nos machucou, nos magoou, Deus vai trazer uma cura sobrenatural. E o Judá Jesus vai se manifestar a teu favor e vai falar, deixa ir. E vai dar tudo certo. Deixa ir a mágoa, deixa ir a tristeza, deixa ir a dor do coração, deixa ir. Eu vi as injustiças, eu vi a calúnia, eu vi o ardil, eu vi a sutileza, mas eu estou tratando com você. Manassés e Efraim vão se manifestar dentro da sua vida. Então, amados, o que o Senhor está nos propondo hoje é que nós entremos num lugar de sabedoria. Deixe a sabedoria frutificar. Você já colocou, você experimentou dela. Naquilo que você gerou, você já colocou o nome. Ei, Jesus está esperando que o nome se manifeste. Você também está esperando. Mas o teu Pai está preparando uma circunstância onde haverá plena restituição. Aleluia! E aí, depois temos a vida de Daniel, não é? Parece que eu queria falar muito. Falava que não. Então, a vida de Daniel, amados, não é diferente. Só que Daniel enfrentou outro tipo de manifestação, outro tipo de perseguição. Mas eu quero dizer que dentro de um paralelo da vida de um e de outro, ambos cresceram em sabedoria. Aquele homem, o Daniel, dentro daqui do contexto ao qual ele foi colocado, dentro daquele contexto onde o pão da presença foi colocado junto com o pão infernal, ele preferiu ficar com o pão da presença, ele foi se enchendo do pão da presença, isso eu não quero participar, ai, mas você está correndo risco, vão arrancar tua cabeça, o Nabucodonosor vai ver que você está fraquinho, mirrado, não, vai dar certo, ele teve que se alimentar, confiar que o Senhor ia mantê-lo forte, saudável. Na hora onde os decretos vinham, ele teve que confiar que Deus o manteria forte, saudável, na inteligência, no conhecimento, na sabedoria, onde ninguém estava sabendo nada. Ele pôde entrar, o rei Nabucodonosor falou, ó, tem que contar o sonho. Tem que contar o sonho, porque eu não serei mais enganado por vocês. Vocês são fajutos, vocês não sabem nada. Tem que contar o sonho e aquilo que o sonho quer dizer. Daniel pôde se posicionar e falar, espera um pouco. Espera um pouco, eu vou buscar aquele que pode revelar todas as coisas. Eu não vou morrer debaixo disso, não. Eu tenho um Deus que é o sobrenatural e ele colocou em mim um espírito excelente. Assuma isso hoje. Diga diante dos teus adversários, eu tenho um espírito excelente e esse espírito vai me trazer discernimento para eu sair de toda a mesa de Nabucodonosor. Esse espírito de excelência, ele vai me fazer sair de toda a cilada que armarem contra os meus pés. Esse Espírito excelente me levará aos lugares altos da revelação do meu Deus. Quando Deus precisar revelar coisas a respeito do futuro, ele vai escolher a mim, porque eu estou crescendo em sabedoria.
Porque depois nós vemos nos últimos capítulos de Daniel, nós ficamos assombrados com o peso das revelações que Deus traz para ele. E ele, menino, foi rejeitando, pela sabedoria de Deus, ele foi rejeitando as propostas, só comendo, pela iluminação do Espírito da sabedoria, comendo das coisas do Senhor, quando Deus fazia proposta para ele. Aí, ó, há 2 caminhos para você, Daniel, você é jovem, mas qual você vai querer? Eu tenho uma expectativa de você. Eu tenho um plano para você. Eu quero revelar coisas profundas para você. Ei, o Senhor está torcendo por você. O Senhor, ele não é contra você. Saia da tua vida agora. Todo espírito de condenação e acusação, de auto-rejeição, saia da tua vida agora. Porque assim como nós temos expectativas de que o nosso Pai, ele pode fazer coisas grandes e firmes a nosso favor, Deus tem expectativa de que você vai gerar algo grande. Porque quando Jesus nos deixou, ele falou, eu tenho uma expectativa que vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Essa é a expectativa de Jesus a nosso respeito. Mas o adversário vem com um espírito de mentira, de miséria espiritual, com condenação, com acusação, quer nos manter em lugar de cativeiro. Mas o Senhor está te convidando, assenta à minha mesa. Ei, podia ser até a mesa de Nabucodonosor, geograficamente falando, mas era a mesa do Senhor, diante dos olhos de Daniel e dos seus companheiros. Em nome de Jesus, precisamos discernir. Estamos sentados à mesa, como Naamã, aquele homem que levou a terra, que Eliseu deixou que ele levasse. Olha, eu vou estar lá no templo, adorando a Rimon. Aliás, o meu dono lá, o meu governante, aliás, vai estar governando e vai estar adorando aquele Deus, a casa daquele Deus. Mas eu levarei a terra deste lugar. E eu me assentarei, eu me ajoelharei, me quebrantarei diante da terra deste lugar. Então, é disso que Deus está falando. Você pode estar até inserido no contexto. É como Obadias, que protegeu os profetas. Elias teve que ter tirado do contexto de Jezabel, mas Obadias ficou lá dentro, sustentando os profetas do Senhor. Então, discirna a tua situação. Ai, mas tem Jezabel na minha igreja. É? Pode até ter. Mas o Senhor te chamou para Elias ou para Obadias? Então, precisamos discernir, porque às vezes estamos num contexto onde as coisas estão acontecendo e parece todo um contexto de contaminação. Mas de qual mesa você está comendo? A quem você está alimentando? É um convite de Deus. Você se contamina com os lugares que você está ou você leva luz, você leva alimento, pão e água. Então, o Senhor está te chamando e me chamando hoje para crescer em sabedoria, porque ela vai nos livrar, vai nos levar nos lugares altos. Deus está contando com você e comigo para trazer as revelações dos últimos dias, como trouxe para Daniel. Daniel, fala o que vai acontecer. Tem uma estátua, tem um governo, tem um tipo de leopardo, tem um urso, tem chifres, tem tanta coisa que você vai ver, você vai inspirar lá, João, para falar do Apocalipse. Quanto tempo depois? Quanto tempo depois? E às vezes estamos preocupados com esse tempo aqui agora. Nós precisamos crer. O Senhor te chama hoje para falar, ei, creia para a eternidade. Porque às vezes estamos limitados com a nossa fé para agora. Só para agora, este momento. Ah, então, né? Até quando eu morrer, Deus está falando, não. O que eu estou produzindo em você é para a eternidade. Não desperdice, não jogue fora. Deixe eu te ministrar pelo meu espírito da sabedoria, que você vai receber, sim, por conta das renúncias que você foi fazendo. As renúncias que você foi falando, isso eu não quero, isso eu não quero, isso é profano, isso é imundo, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Isso você vai fazer diante de Deus e o Senhor vai colocar as revelações e o poder de ser uma pessoa, como José foi. Ei, meus irmãos, não vão brigar lá no meio do caminho, hein? Quando estiverem voltando para papai, traga papai para mim. Não briguem, porque eu estou com vocês no sentido de perdão, está tudo bem. Agora papai morreu, os 11 ficam, os 11 não, os 10 ficam com a cabeça empolvorosa. Agora ele vai executar juízo. Não, eu já sabia. Deus mandou vocês agora para que eu alimente a nossa geração, seja preservada, preservação de vida, sustentação de geracional. Eu sei, eu tenho sabedoria de Deus e eu não vou me misturar com as imundícies da falta de perdão, da vingança. Aleluia! E Daniel, bem posicionado, foi chamado. Ai, servo amado, desde que você se colocou para se humilhar, eu queria trazer essa revelação, que chegou a hora de vocês voltarem do cativeiro. Aleluia! É isso que Deus está falando. Tenha a sabedoria de Deus, porque Deus quer te honrar na terra. Não vai dar a glória para você, não. Mas Ele vai te dar honra. Aleluia.
Essa é a palavra do Pai para você hoje, da minha parte. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Eu creio, assim, que essa contagem do Homer, ela é muito importante porque é uma porção diária que nós não podemos perder. Aquilo que eu orei no começo foi algo que falou bastante comigo, porque se você perder essa porção de hoje, vai fazer falta lá na frente. Então, por que que Deus tem um propósito? Dividir esses 49 dias nos visitando com essa porção, diariamente, para que depois culmine lá na frente em algo maior, uma visitação maior. Aleluia. Porque todo dia nós vamos precisar de um nutriente específico para vencer o mal daquele dia. Então, se a gente não receber essa visitação, se a gente não entrar nesse alimento de hoje, aí lá na frente a gente vai enroscar, porque faltou o nutriente de hoje. Então, é muito importante essa contagem do Homer e nós estarmos atentos a essa movimentação. Eu não falo aqui de você não perder nenhum dia do estudo, mas você estar é, antenado em Deus para receber o que Deus tem para você na contagem do Homer pessoal, Sim. aquilo que Deus tem para a tua vida, seja através desse lugar, seja através de uma visitação pessoal, seja através de uma busca tua, de alguma forma Deus quer nos visitar e nos trazer a porção daquele dia. Isso nós não podemos perder, Sim. porque vai fazer falta. Então, a contagem do Homer ela vai ser bem específica nisso, para nos fortalecer, para nos robustecer para a guerra lá da frente, Sim. para a gente ter condição de lutar lá. E a sabedoria, para mim, ela age da mesma forma, porque nós ficamos num mundo meio que de ilusão, que nós queremos chegar no ápice de uma situação para aí manifestarmos sabedoria. Sim. Aí nós ficamos assim, estou orando para quando eu chegar em tal lugar, Deus me use com sabedoria. Você está fazendo a oração errada. Você tem que orar para que Deus te dê sabedoria agora, aonde você está, para você administrar o teu tempo de dor, de prisão, de rejeição, de perseguição e de tudo que está acontecendo na tua vida em sabedoria, porque ela será acumulativa. E os fragmentos de sabedoria que você vai destilando no processo de guerra que você está passando, lá na frente, sempre vai ter o boom. Sempre vai ter aquele negócio assim, ó. Então, na vida de José, qual foi a explosão da sabedoria? Quando ele foi lá, colocado na presença de Faraó, e ele então traz todo aquele entendimento, traz a revelação do sonho, 7 anos de escassez, 7 anos de fartura, o que fazer, lá, lá, lá. Aí ele dá aquela dica, fala, cara, coloca alguém sábio aí, que possa se movimentar dentro dessa atmosfera, porque a guerra vai ser grande. E aí ele já dá aquela dica, e esse cara pode ser eu. E aí Faraó falou assim, ó, quem que poderia ter mais sabedoria do que ele? O cara interpretou um sonho que ninguém interpretou. Uma interpretação monstruosa dessa. Então ele deu uma dicasinha. Ai, Mas beleza, ele foi estabelecido ali. Então ali foi a explosão da sabedoria de José. Mas nós precisamos entender que a sabedoria, ela não está presa. Quem está preso é você. José estava lá na prisão, mas a sabedoria não estava lá. valeu. Estava lá quando ele precisou usar para interpretar os sonhos, tal, de tudo que ele fazia e para a conduta dele. Mas a sabedoria, em essência, aquilo que é a explosão da sabedoria, aquilo que vai estabelecer você na tua chamada final, que é aquele trono que estava esperando José, aquele governo, aquele cumprimento da palavra que José recebeu lá no começo, que era aquele sonho, que os feios se curvavam diante dele, tinha um governo esperando ele. E nessa trajetória toda da sua vida, desde quando ele foi vendido pelos irmãos, jogado lá na cisterna, depois vendido pelos irmãos, e em todo esse tempo ele teve que manifestar sabedoria, porque senão o trono não chega. Não adianta nós ficarmos esperando o governo chegar para termos lá naquele lugar a manifestação da sabedoria. Nós não estamos chegando no lugar final porque nós não estamos tendo sabedoria para administrar esse momento que se chama hoje. Sim. A sabedoria é para ser aplicada agora. Deus está falando para você, tenha sabedoria na jornada da perseguição, da traição, da cisterna, da tentação. Vai aplicando sabedoria, vai vivendo a sabedoria. Então, José, em todos os passos dele, ele exerceu e deu respostas sábias. Ele tinha sabedoria dentro daquele ambiente que ele estava. Ah, mas ele era um escravo, mas sábio.
Ele era um prisioneiro sábio e depois ele foi governar através de uma resposta sábia, através de uma interpretação sábia. Entende, então, que é uma jornada de sabedoria que vai te estabelecer no trono, não é algo que vai estourar lá na frente. Aí ele estava ali na caminhada, ele saiu da cisterna, vendido como escravo, chegou num lugar, foi colocado para governar uma casa, lá na casa de Potifar. O que ele teve que fazer ali? Desenvolver o seu trabalho com sabedoria, a ponto do homem colocar tudo na mão dele. Está escrito que aquele homem não tinha preocupação nenhuma com a sua casa. Tudo foi posto na mão de José, que fazia tudo com sabedoria. E o que estava dentro dele, em essência? Governo. Então ele chegou naquela casa como um escravo, mas dentro dele o que fluía era governo. Tem uma unção sobre a tua vida, tem uma marca sobre a tua vida que já foi liberada, que você pode manifestar essa marca em qualquer lugar. Aleluia. Você não precisa estar lá no trono para estar governando. Você pode governar nessa situação que você está hoje. Que parece, pastor, mas eu sou só uma escrava desse sistema, desse lugar, desse casamento. Não interessa o lugar que você está, físico, geográfico. O que vai interessar é o lugar que você está no espírito. E você já pode governar dentro de um ambiente de escravidão. Isso é sabedoria. É já colocar a sabedoria para funcionar agora. Porque ele poderia olhar e falar assim, cara, eu governo, sonho, se curvar diante de mim, olha o que eu sou. E aí nós entramos naquele ambiente de murmuração, de reclamação, de incredulidade. E isso vai fazer com que nós nos tornemos só escravos mesmo. E nós perdemos a visitação. Mas se nós acreditarmos na visitação, acreditarmos na promessa, acreditarmos no processo que Deus tem nas nossas vidas, nós vamos ter uma vida de sabedoria. E dentro, então, da escravidão, ele colocava tudo em ordem. Mas tinha uma semente nele. Tinha uma semente de governo. Tinha algo que interessava para o adversário. Tinha algo que o adversário queria interromper. Por isso somos perseguidos. Porque o adversário faz uma leitura da minha vida e da tua vida e ele sabe exatamente aonde nós estamos indo, para aonde nós iremos chegar. Ele não sabe totalmente todo, ele não tem uma leitura, mas ele tem uma boa leitura. Ele vê a movimentação no mundo espiritual, de palavras que você vai recebendo, de tipo de procedimento que você está, o ministério que você serve, o DNA que você está recebendo. E tudo isso vai fazendo o adversário fazer uma leitura na nossa vida. Fala, se eu não interromper isso, ele vai chegar em tal lugar. E no meio do caminho, dentro daquela casa de Potifar, onde ele coloca todas as coisas em ordem, e ele está ali, entre aspas, como um escravo, mas ele está bem, porque ele poderia ser um escravo que ficasse apanhando, ficasse tendo um trabalho muito forçado. Então, dentro do ambiente da escravidão, a sabedoria o colocou num lugar confortável. Você pode ficar num lugar mais confortável, mesmo passando essa guerra que você está, se você tiver sabedoria. A sabedoria vai te estabelecer num lugar mais tranquilo. A guerra vai ser a mesma, mas você é diferente. Você se move diferente. E então, diante daquilo que você está se submetendo, aquilo fica mais fácil para você, porque a sabedoria está te representando. A sabedoria representava José na casa de Potifar. Então, ele era um escravo, mas não era um escravo comum. Ele era um escravo que manifestava governo, porque é a marca do céu que tinha nele. A marca da terra era escravo, a marca do céu era governo. E você pode fluir a marca do céu dentro de um lugar de escravidão. Então Deus pode falar para você assim, você não precisa ser escravo aí. Pai, mas eu sou escravo, mas não é essa marca que eu tenho em você, eu tenho uma marca de governo, reine sobre isso. Governe sobre essa situação. Seja diferente no meio disso. Os outros são só escravos, eles só conseguem enxergar a escravidão porque eles não têm uma marca do céu. Mas José, lembre-se do sonho, eu tenho uma marca em você. José, lembre-se do sonho, eu tenho uma marca de governo na tua vida. Então governe aonde você estiver. Isso é sabedoria. Isso é manifestar o espírito de sabedoria em qualquer lugar que você estiver. E José, então, ele está naquele ambiente de escravidão, mas ele manifesta a sabedoria todos os dias. E aquilo alivia em muito a guerra dele. Só que um dia aquela mulher se levanta para tentar, justamente, usada pelo diabo, para tentar pegar aquela semente. Porque nós temos ensinado, nós temos aprendido, nós temos pregado sobre isso, que a semente ela tem uma potência. Não existe semente neutra. Por isso o perigo dos relacionamentos sexuais fora do casamento, por isso o perigo da masturbação, porque a semente em si ela tem uma potência e o adversário ele quer colher a tua semente para usar essa potência contra você.
Então José estava ali. Qual era o intuito, qual era o planejamento daquela mulher? Se deitar com o homem? Ela queria isso. Pode ser que ela só pensou isso, mas o adversário tinha um projeto muito maior. Sim. Através daquele homem ser seduzido por aquela mulher, eu colho a semente de governo e interrompo o processo e não deixo ele chegar no trono. Cuidado, porque o adversário está querendo colher a tua semente. Ele está querendo interromper o processo. Então você precisa ter sabedoria para fugir da aparência do mal. Você precisa ter sabedoria para sumir desse lugar e deixar essa mulher, ainda que com a tua veste. Porque ele já não foi sábio nesse momento de ser colocado numa zona de risco e de ter ficado sozinho com ela lá dentro daquele lugar. Cuidado em ambientes onde Deus está falando, aí é um risco. Não fique sozinho aí. Não fique sozinho aí. Em atmosfera nenhuma. Porque se você sabe que ali tem um adversário, se você sabe que ali tem alguém te assediando, o que José foi fazer sozinho naquele lugar? Por que ele se colocou numa zona de risco tão alto? Por que ele não esperou ter mais gente dentro daquele lugar? Ele não vigiou, ele não teve cuidado e ele não fugiu da aparência do mal. Ele ficou lá. E aí, naquilo, o adversário tenta pegar a semente de governo. Mas ele foge e então ele executa mais uma vez sabedoria. Só que aí teve um preço. Porque agora ele sai do conforto de um escravo que estava governando para uma prisão. Aí a coisa dele aprofunda. Que é o que pode estar acontecendo na minha vida e na tua vida. Nós tivemos um tempinho que nós não vigiamos, não aplicamos a manifestação dessa marca do céu na nossa vida e nós acabamos indo para um lugar agora um pouco mais desconfortável. Mas chega naquele lugar, o que ele faz? Ele continua a governar. Ele continua a dar vazão para aquela marca que ele tinha do céu. Na prisão, ele continua a colocar tudo em ordem. E tudo é colocado na mão dele novamente. Aleluia. Então, nós observamos que não interessa onde você está. Não interessa a marca do céu. Se você deixar ela te usar, você vai sempre fluir naquele ambiente, independente de onde você estiver. Então, essa sabedoria ela é processual. E a sabedoria não está presa. Mas José estava preso até aquele momento. Só que quando ele sai, quando ele vai lá na presença de Faraó, Faraó fala, eu ouvi dizer um negócio, isso é aí, faz, não faz, você interpreta assim, cara, isso não está em mim. Mas me conta o sonho. Existe um Deus que pode trazer a revelação. E aí chegou a hora da explosão da sabedoria, do boom da sabedoria, do carimbo da sabedoria estabelecer aquele homem no trono. Chegou o momento da sabedoria dar uma resposta final para ele, falou assim, José, eu te usei até agora dessa forma porque eu tinha um propósito, senta no trono. Se você manifestar sabedoria em todo o processo de escravidão, de prisão, de dor, de mágoa, de perseguição, de condenação, não interessa onde você está, manifeste sabedoria, porque isso vai te estabelecer no propósito. Manifesta a sabedoria, que isso vai te levar no teu destino profético. Mas não espere querer ter a manifestação de sabedoria só quando você chegar lá. Entenda que a sabedoria ela precisa ser usada agora. Você não está conseguindo se movimentar dentro desse processo, você está desconfortável dentro desse negócio que você está envolvido, porque está te faltando sabedoria. Sabedoria para se calar, sabedoria para falar, sabedoria para entrar, para sair. Peça a Deus que Ele vai te dar liberalmente. Aleluia. Senhor, eu não estou tendo sabedoria nesse lugar que eu estou, mas eu tenho uma marca de governo, eu tenho uma marca disso, eu tenho uma marca daquilo. Faça com que a sabedoria me leve a tomar posse da marca do céu que há em mim. Eu preciso. Busca o Senhor. É Ele que vai liberar esse espírito de sabedoria sobre você. É Ele que vai fazer isso acessível a você. E você vai começar a ver as coisas mudando ao teu redor. E as pessoas vão falar assim, nossa, ela não se manifestava assim. Ele não era assim. Ele não agia assim. Porque agora você está agindo através da sabedoria. Agora você está agindo através daquilo que está liberado para você, que você buscou, e você entendeu que a sabedoria é processual e que ela vai te estabelecer lá na frente, num lugar de excelência. Então, a vida de José, ele precisou de mais, todo o tempo de sabedoria, como nós precisamos, em todo o tempo de sabedoria. Indo para a vida de Daniel, era a mesma coisa. Nós vemos lá na frente, quando ele chega lá na frente, e que ele é ousado, e que ele é o mais sábio, e que ele dá respostas 10 vezes mais sábias que os outros, e você fala, uau, daqui a pouco eu vou chegar nesse lugar, e eu vou ter respostas 10 vezes mais sábias que os outros.
Mas sabe por que nós não chegamos nesse lugar? Porque nós estamos ainda encantados com as iguarias do rei e com o vinho do rei. Nós não nos desvencilhamos do holofote. Nós não vencemos o sistema. Nós não saímos dessa manifestação. Aquela mesa de Nabucodonosor, ela interrompe o processo. Aquela mesa de Nabucodonosor, onde todos nós passamos por essa proposta, ela tolhe o processo de Deus. Ela vem justamente para estabelecer o paternalismo e remover a paternidade. E você fica preso nesse ambiente. Porque o paternalismo, ele quer o quê? Ele quer alguém que sirva a ele. E a paternidade, ele quer te servir para você avançar. Então, são coisas diferentes. Nabucodonosor, ele tinha uma manifestação de paternalismo. Eu quero alguém inteligente, de boa aparência, sem defeito nenhum, culto, que se apresente depois lá para falar, olha o rei Nabucodonosor, quem ele tem para servir? Então é para ele. Quando não servir mais, ele tira e joga fora como um chiclete mascado. Sim. A paternidade não. A paternidade ela vai falar assim: existe alguém da linhagem de Saul, de Jonatas, que eu possa honrar? Aí falam para ele assim: existe, Mefibosete, aleijado de ambos os pés. Porque sabia que o aleijão era uma complicação para se achegar diante do rei. Mas o que Davi responde? Porque ele é pai e ele tem uma aliança, ele fala: trazei-me a mim. E ele assenta Jonatas na mesa com ele, e ele fala: você vai comer aqui todos os dias, porque eu tenho uma aliança com o teu pai. Isso é pai. Então, Davi manifesta a paternidade. Agora, o paternalismo, ele só quer te comer. Por isso que você está muitas vezes se sentindo devorado, explorado, porque você está debaixo de uma regência de paternalismo, mas você escolheu isso, porque o holofote te atraiu. A iguaria do rei fez com que você falasse assim: eu quero essa comida. O vinho do rei fez com que você se sentisse importante. E você vai precisar agora aplicar sabedoria nesse ambiente para extirpar esse lugar de paternalismo e dessas iguarias e vinho do rei, para você se estabelecer na mesa de Davi, na paternidade, e poder chegar no teu destino final e ser 10 vezes mais sábio que os outros. Porque senão nada vai acontecer. Daniel, ele não foi mais sábio 10 vezes lá, ele foi mais sábio 10 vezes aqui no comecinho, quando ele falou assim: viu, vamos fazer o seguinte, eu não quero comer essa comida, eu não quero beber esse vinho, e eu quero frutas e legumes e água. Então, o que ele está rejeitando? Uma comida, uma bebida? Não. Ele está rejeitando uma cultura espiritual. Ele está rejeitando uma regência infernal que o iria prender para sempre. Você precisa abrir mão dessas iguarias e desse vinho para você extirpar uma cultura que te prendeu em um ambiente de paternalismo e de exploração, porque vão jogar você fora, ou já te jogaram. E hoje você está toda arrebentada e arrebentada, arrebentado porque o sistema te usou, porque você foi atraído pela mesa de Nabucodonosor e te jogaram fora. Mas Davi está falando: você está machucado, você está arrebentado, vem aqui, o pai vai cuidar de você. Vem aqui, eu tenho algo novo para você. O sistema arrebentou com a tua vida, o sistema te deixou no lugar de isolamento, o sistema te fez você ficar totalmente perdido, você se iludiu com o sistema, você achou que ele ia te sustentar, você achou que você ia ser alguma coisa dentro desse reinado, você não vai ser nada lá. Vão te matar. Ou já te mataram. E hoje a proposta de Deus para a minha vida e para a tua vida: aonde te mataram, deixa a sabedoria te ressuscitar. Aonde te mataram, volta lá no começo e limpa o mundo espiritual, se arrependendo das iguarias que você comeu, do vinho que você bebeu, do holofote que você desejou, de ter se alegrado com aquilo tudo, porque aquilo fazia bem para a tua alma, para as tuas carências, para as tuas ambições, para os teus desejos mais secretos e internos, e aquilo te alimentou por muito tempo e você sorriu de boca a boca, de orelha a orelha. Boca é uma só, né? De orelha a orelha. Parecia que ia rasgar aqui, de tanto que você riu. Agora, até que enfim eu cheguei, estavam só comendo a tua força. Estavam só comendo a tua beleza, estavam só se alimentando da tua cultura, estavam só se alimentando da tua vida sem defeito. Mas agora, passado um tempo, você não serve para mais nada, porque o sistema levanta outro, o sistema produz outro, o sistema vai atrás de outro mais bonito, mais forte, mais culto, que represente melhor. E ele vai cuspir você, porque você envelhece. A tua chamada perde a graça para o paternalismo.
Você começa a ser enjoativo, por isso estão te cuspindo, por isso estão te jogando fora, porque agora você já não é tão bonito assim. Agora você já não é tão atraente assim. Agora você já não tem tanta sabedoria assim. Agora, porque está chegando uma leva nova que foi preparada pelo sistema para te substituir. E o rei está falando: tira esses que eu já enjoei, coloca uma leva nova. Eu quero coisas novas para os meus olhos, eu quero coisas novas para os meus ouvidos. Eu enjoei desse Daniel, eu enjoei desse aqui, eu enjoei daquele lá. O sistema vai fazer isso. Mas ali, aonde Daniel estava se movimentando, não tinha como enjoar, porque ele falava da regência do céu. Então, era 10 vezes mais aquilo. Falou, cara, como que esse cara fala isso? Sem ter comido a iguaria, sem ter bebido o vinho, sem ter se exposto. Aí é porque aí a sabedoria de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus fez chegar o boom, fez chegar a explosão, fez chegar o chamado. E ele foi colocado, então, em lugares de destaque. Ele, Sadraque, Mesaque, Abednego, e eles tiveram uma vida até o final, tendo que fugir das tentações, tendo que fugir das perseguições. A sabedoria se estabelece no lugar de governo, mas vai chegar uma hora que a fornalha vai estar lá, e a estátua vai estar lá, e você vai ter que continuar fluindo na sabedoria do céu. Você vai ter que continuar falando para Nabucodonosor: eu não vou me prostrar diante dessa estátua. Você vai ter que continuar falando diante do rei: eu não vou fechar a janela, eu vou continuar orando. E aí, se Deus quiser me livrar da cova dos leões, amém. Mas se ele não quiser me livrar das covas dos leões, eu sei quem eu sou em Deus. E acabou. E aquela fornalha, aquela estátua, entenda que aquilo trouxe algo muito face a face que nós podemos estar passando hoje. Porque aquela convocação, ela foi geral, ela foi coletiva. Houve lá um grito, assim que tocar a harpa, a cítara, a flauta. Aqui, vocês se dobrem diante da estátua de Nabucodonosor. Era para todo mundo. Mas quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, eles foram levados na presença de Nabucodonosor e o diabo falou com eles face a face, como está falando com você hoje. Você não se prostrou? É verdade o que eu tenho ouvido a respeito de você? Que você não se prostrou diante disso? E você vai ter que falar: é verdade, ó rei. E aí ele vai falar assim para você: eu vou liberar de novo o som da cítara, da flauta, da harpa. O diabo vai dar a última tentativa dele. Ele vai lançar uma frequência de medo para que você se dobre diante da estátua dele. E você vai ter que ficar firme até o final. Eu não vou me dobrar essa frequência, mas você vai ser jogado na fornalha. Não tem problema. Eu vou manifestar sabedoria até o final. E sabe o que a sabedoria faz? Ela cria um livramento para você, porque dentro da fornalha tem alguém que manda no fogo. Acabou. Nós vamos ter que entender que o processual da sabedoria vai fazer com que nós tenhamos representantes mais fortes do que os juízos do inferno. A sabedoria que você manifesta em Cristo o torna responsável por você. Pastor, mas está quente demais e a fornalha está sendo aquecida 7 vezes mais, eu preciso me dobrar. Não se dobre, porque se você for jogado na fornalha, você tem um representante lá que já falou: não queime os meus amigos. Aleluia. Jesus estava lá dentro da fornalha já, passeando no fogo. E ele fala para o fogo: dá uma segurada, porque tá vindo 3 parceiros meus aí. Não façam graça que eu arrebento você. Ele é dono do fogo, ele que criou aquilo. Aleluia. Ele é o próprio fogo. O fogo tem que obedecer à voz dele. Nada pode resistir à voz de Jesus Cristo. Nada. Pastor, mas é morte. Não interessa. Pastor, mas não interessa. Todos os velórios que Jesus chegou, os mortos ressuscitaram. Aleluia. Todos. Não tinha como chegar a vida e a morte ficar olhando. Eu imagino Jesus chegando no velório e a morte falando assim para ele: o que eu faço? Ele assim: você tem que perguntar ainda? Sai daí logo. Eu cheguei. É óbvio que você tem que fazer. Então, ainda que você morra, ele vai te ressuscitar. Porque você não vai ficar nesse lugar de morte. Aleluia. Então, não tenha medo do fogo, não tenha medo da cova, não tenha medo das consequências, porque se você fluir em sabedoria do começo até o fim, a sabedoria é responsável por você. E ela é o próprio Cristo. E o Cristo se torna responsável por você. Nessa manifestação que você tem de se posicionar em sabedoria desde o começo, de não comer aquela coisa tão tentadora
Irmãos, a prova não é fácil. A gente hoje lê e fala assim, Daniel foi lá, tinha lá umas comidas. Mesa do rei. Era muita comida. E muita comida boa. Os caras estavam exilados. Era uma honra para eles. Não era qualquer coisa. O que o diabo está te propondo hoje, o que está chegando de proposta na tua vida hoje, através até, infelizmente, da igreja evangélica e de alguns líderes, é uma coisa boa, tentadora, que chama a atenção dos olhos. A gente olha e fala, uau, olha aonde eu cheguei. Você não chegou em lugar nenhum. Estão querendo interromper o teu processo para que você não chegue. É, Jesus. Aquela mesa, para muitos, ela olha aonde eu cheguei. Meu Deus. Mas aquela mesa era para interromper para que as pessoas não chegassem. É totalmente ao contrário. Essa mesa é, na verdade, um ilusionismo, um encantamento. Ela brilha, ela chama atenção, mas ela interrompe o processo, ela mata uma rota profética, ela destrói um chamado, ela acaba com a tua vida. Então, Daniel, ele pôde olhar para aquilo e falar assim, isso aqui não pode acabar com a minha vida, eu tenho uma rota profética, eu tenho um ensinamento, eu estou num lugar geográfico de exílio, de prisão, de escravidão, mas eu tenho um Deus dentro de mim que responde por mim. Eu tenho um Deus dentro de mim que colocou uma cultura. Eu não vou trocar essa cultura por nada. Eu não vou abrir mão, eu não vou tocar nessa comida, porque eu sei que se eu tocar nessa comida, a minha cultura será arrancada e eu vou me submeter a uma cultura do inferno. Então, em nome de Jesus, aplique a sabedoria desde agora. Volte lá no começo. Se arrependa dos seus pecados, limpe esse mundo espiritual, do que você comeu, do que você aceitou, das propostas que você serviu, das alianças que você fez. Pastor, vamos me mandar embora da igreja. Excelente. Excelente. Graças a Deus. Se você se posicionar e te mandar embora da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Você está livre dessa regência infernal. Graças a Deus. Que te mande embora da igreja. Ótimo. Cego de nascença, foi resistindo o sistema, sofrendo todo tipo de ataque. Nem os pais se alegraram com a cura dele. Coisa mais demoníaca que eu já vi na minha vida é aquele cego de nascença. O homem teve que ser crente mesmo. Um pai e uma mãe endemoniada que chegaram lá e falaram assim, esse aqui é teu filho? É o que enxergava, e é o que era cego, agora está vendo. Assim, é meu filho, mas ele responde por ele mesmo, não tem nada a ver com isso. Imagina o grau de luta daquele homem, cego, vendo pela primeira vez os pais, e não tem um abraço, não tem um choro. Fala, filho, quem fez isso? Que miséria. Filho, quem fez isso por você? Eu quero isso para mim. Mas não teve isso. Um pai e uma mãe entregue à escravidão, ao sistema, que não queriam reconhecer Cristo na vida do próprio filho que estava enxergando, porque seriam expulsos da sinagoga. Que vida desgraçada. Que vida sem a presença de Deus. Que vida miserável. Que envolvimento profundo com as trevas e com o sistema. Aprisionados na mesa do paternalismo, na mesa de entrega a demônios. Mas sabe o que aquele homem fez? Ele foi sobrepujando tudo isso. Ele foi para frente. Meu pai e minha mãe não choraram comigo, não se alegraram com o que eu estou vendo. Vamos embora. Esse homem é pecador. Se é pecador, eu não sei. Só sei que eu era cego, agora eu vejo. Vamos embora. Ah, esse homem aí, eu conheço Moisés, esse homem não conheço. É estranho vocês conhecerem Moisés, porque ele manifesta a mesma coisa que Moisés manifesta. Vocês não conhecem ninguém, vocês não sabem nada. Ele foi perseverando naquilo que ele tinha recebido de revelação e da presença de Jesus Cristo. Os olhos dele não foi só aberto físico, mas o olho espiritual assim, está errado esse lugar. Eu vou sumir daqui, mas eu tenho que resistir até o final. E sabe o que aconteceu? Ele foi expulso daquele lugar. Se te expulsarem por você resistir o sistema, excelente. Aleluia. Se mandarem você embora por resistir o sistema, excelente. Porque sabe quem encontrou ele lá fora? Vai ler lá, João capítulo 9. Jesus Cristo falou assim para ele, e aí? Mandaram você embora? Mandaram. Você crê naquele que te curou? Você, quem é para que eu possa crer? É isso que vos fala. Eu creio. Acabou, ele estava livre para fazer o caminho profético dele, para colocar a visão que tinha sido dada para ele em funcionamento, que era uma visão do céu, não somente uma visão terrena, que já era tremendo, mas ele estava livre para colocar a visão do céu para funcionar. Deixem te expulsar, resistam ao sistema, não tenha medo. Deus é responsável por você, e você vai encontrar Jesus lá fora. Deixa expulsar. Pastor, estão me perseguindo, deixa perseguir. Pastor, nem meu pai, minha mãe, meu marido, minha mulher, deixa.
Continua, persevera, fica até o final. Jesus vai te encontrar lá fora. Não interessa. Manifeste sabedoria e fique firme nisso, que ela será responsável pela tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe da minha parte. É isso daí. Amém. Agora, nós vamos orar, amém? Vamos pedir para Deus nos tirar do espírito da loucura, não é? Porque o Senhor fala que essa loucura, ela vem bater na nossa porta e ela confronta a sabedoria. Então, que é, infelizmente, não é desde aquilo que nós vemos, que o Senhor preparou para nós termos poder dele para vencermos segunda-feira, dia de Lilith, e o Espírito do Senhor, segunda-feira, sabedoria. Então, nós vamos pedir para que o Senhor tira de nós a marca da loucura, porque a loucura nos deforma fisicamente, no DNA, na genética, naquilo que somos. Então, a sabedoria, a loucura, no caso, ela vem e nos machuca demais, ela nos fere. Então, nós precisamos pedir para que o Senhor venha e nos tire deste lugar onde essa loucura quer nos arrastar. A estultícia, a tolice, a ignorância espiritual. O Senhor fala que há mais esperança para alguém que é pobre de espírito. Eu não lembro certinho o contexto, mas fala que o Senhor tem mais esperança em alguém do que no tolo. Então, às vezes, a estultícia, ela vem para justamente nos tirar da sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor enlouquece os sábios desse século. Então, é por isso que precisamos combater isso, amados. O Senhor, ele tem deixado as janelas da revelação aberta, assim como ele deixou ali Daniel ter uma expressão da sua coragem, da sua ousadia diante de Deus. Eu não vou me dobrar a um edito, a um decreto, onde com astúcia se levantaram contra as revelações que eu tenho do céu. Eu não vou fechar minha janela para o céu. Eu não vou fechar a porta da revelação que Deus está me dando. Eu não vou fechar a janela da sabedoria que Deus me dá dia após dia. O inferno pode ter preparado uma armadilha para mim, a cova dos leões, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu não vou dar nenhum indício que eu vou ficar na presença do rei Dário acima da presença do meu Deus. Não, eu vou continuar com a janela da revelação aberta. Então, o Senhor está trabalhando nas nossas vidas para fazer exatamente isso. Pode vir, em nome de Jesus, para tirar de nós os resquícios ou a abundância da estultícia, em nome de Jesus, da loucura. Vamos permitir que o Senhor enlouqueça a sabedoria dos sábios. Depois leia, gaste um tempo com Tiago, capítulo 3, onde ele vai falar da sabedoria que vem do Senhor, que vem do alto. Gaste tempo com aquilo que Deus fala lá em 1 Coríntios, que vai falar a respeito da sabedoria de Deus e da sabedoria humana. Deve ser 1 Coríntios, depois eu ponho lá no grupo. Então, amados, em nome de Jesus, vamos resistir a esse espírito. Vamos falar para Deus, Deus, eu não quero ser sábia aos meus próprios olhos, porque isso vai me enlouquecer. Amém? Vamos orar ao Senhor para que essas mesas que nos encantaram com uma falsa sabedoria, com uma religiosidade morta, vazia, estereotipada, o sistema farisaico que nos prendeu, Marta operosa, Marta religiosa, Marta que ela quer calar até a voz da adoração, como ela fez ali. Jesus, vai lá, fala com Maria. Ela está gastando tempo com o Senhor falou que ela está fazendo é para a vida eterna. Então, amados, nós precisamos entender, não podemos ser a Marta operosa, sair para fazer algo sem a voz do Senhor, sem o comando de Deus. Isso não é sabedoria, é loucura, é ativismo, é uma produtividade religiosa que introniza Beelzebul, que introniza Baal, seus demônios, que está colocando a igreja do Senhor em tanto risco. Por conta, nós estamos com as nossas cobiças, queremos ser reconhecidos como Marta, ou queria ser reconhecida naquele momento. Então, que o Senhor nos dê um coração quebrantado, arrependido. Enquanto o pastor estava pregando, o meu espírito estava gemendo na presença de Deus, pedindo, Senhor, toca o teu povo, toca o nosso povo, toca a tua casa, a tua igreja, até que sejamos expulsos de todo o sistema religioso que está dentro de nós. Às vezes, amados, nós choramos, como o pastor Alexandre falou, que coisa mais miserável, mesquinha, tão atemorizados os pais daquele cego, mas nós, às vezes, a nossa alma, tão atemorizada e mesquinha, não consegue enxergar a luz do Cristo vivo que já resplandeceu dentro de nós e ainda estamos debaixo dos ditames da condenação, da rejeição, de falar, fica cego mesmo, eu não quero que essa luz brilhe em mim.
Eu não quero que essa luz brilhe em mim, porque se ela brilhar vai doer, vai confrontar. O pão da presença eu estou comendo, mas está me confrontando, está me machucando, parece. Mas a palavra de Deus diz, ele faz a ferida e ele sara. Depois de 3 dias, 2 dias, 3 dias, ele vai trazer restauração completa. Esse é o tempo da coragem da noiva. É o tempo da coragem da noiva para andar em sabedoria e em limpeza, separando aquilo que verdadeiramente o Senhor tem falado. Isso é profano, filha. Isso é altar maligno, filho. Saia desses lugares, não alimente esses lugares altos. Palavra de Deus, amados, esses tempos atrás estávamos fazendo uma série de intercessões baseado em 2 Reis, capítulo, vamos encerrar já, capítulo 17, estava falando a respeito dos altares que fazemos, e o Senhor falou, esse rei, aquele rei, outro rei, outro rei, outro rei, não tiraram os seus altares dos lugares altos, são aquelas coisas que não queremos mexer, como alguém criou a palavra nova, imexíveis, altares intocáveis, altares que não podem ser confrontados, porque nós protegemos com as estruturas de Leviatã. Mas o Senhor está falando, deixa eu tirar esse orgulho do teu coração, permita que eu vá e mexa na ferida, assim, vai doer. Eu não estou falando que não vai doer, mas vai sarar, vai sarar, vai sarar. E você vai ter um tempo novo, um ano novo de verdade. Você vai se consolidar no Homer do Senhor, na medida do Senhor. E quando chegar Pentecoste, não haverá bezerros de ouro. Moisés não vai precisar jogar as tábuas da lei no chão, não vai precisar ter ira. O Senhor Jesus vai poder derramar do Espírito e nos dar fundamentos novos dentro do nosso coração. Essa é a proposta de Deus. O pão da presença está neste lugar, iluminado pelo Espírito da sabedoria. Vamos comer com abundância hoje. Em nome de Jesus, vamos orar. Papai, em nome de Jesus, queremos que as frequências de Lilith, Senhor, nas suas influências, nas suas manifestações, desde o escalão a qual ela é responsável, Pai querido, todo ele, Senhor, seja sentenciado diante de Ti. Nós sabemos que Tu podes, ó Rei da Glória, cortar as frequências, que Tu podes deslocar as manifestações das potestades, que Tu podes, ó Pai querido, nos transportar a nossa alma desse império maligno, nos libertando e colocar no reino do Filho amado. Nós sabemos que os demônios Tu podes expulsar como os expulsamos em nome de Jesus, ó Rei da Glória, das casas, dos corações, da mente, daquilo, ó Rei da Glória, que tem se apegado no nosso corpo e quer manter uma regência em nós, ó Pai querido, de loucura, de esquizofrenia, de bipolaridade, Pai. Uma hora queremos, outra hora não queremos, porque o pão da presença está nesse lugar, ele está fazendo propostas, e nós queremos chegar no lugar da vida. Não queremos ficar só no lugar da verdade, sim, a verdade nos discipula, nos liberta, sim, Senhor. Mas queremos ser libertos para que o altar, ó Rei da Glória, onde a vida se manifesta, seja, Pai querido, o lugar onde nos prostremos diante de Ti e recebamos vida e vida com abundância. Que haja um jorrar do Teu Espírito em nós, que a luz, ó Deus, da glória que Tu tens para nós, através da sabedoria, ela seja incandescente, papai, ela seja mais forte, como o Teu amor é mais forte, ó Rei da Glória. E venha nos tirando desses ditames de perversidade, deformidades, ó Rei da Glória, que estão tão encalacrados dentro de nós por causa da nossa cultura maligna, cheia das coisas de Lilith, cheia das coisas da falsa sabedoria, cheia de coisas carnais, demoníacas, profanas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a andar em santidade. Queremos sentenciar essas obras das trevas, ó Pai querido, através da cruz do Calvário dentro de nós. Porque às vezes estamos lá batendo em demônios, ó Deus, mas há ligaduras dos demônios dentro de nós nos regendo, ó Rei da Glória. E achamos que vamos conseguir vencê-los, ó Deus, não conseguiremos, porque ainda eles têm algo em nós. Como Cristo falou, ó, o príncipe desse século vem aí, mas ele não tem nada em mim. E há tanta ligadura dentro de nós dessas impiedades, ó Rei da Glória, mas Tu disseste na Tua palavra, eu saio para salvar o meu ungido. Eu saio para salvar a casa do meu ungido. Eu quero trazer salvação a cada um de nós. Tu queres trazer salvação para nós, ó Pai. E Tu disseste, olha, eu vou e eu destruo o telhado do chefe da casa da impiedade, e eu vou lá e destruo todo o fundamento que está quebrado, e todo o fundamento que está desfeito, todo o fundamento enferrujado. Porque a Tua palavra nos diz que se os fundamentos estiverem torcidos, quebrados, cheios de loucura, levando, checado, cai. Em nome de Jesus, que esse DNA que está apegado, ó Rei da Glória, nos nossos fundamentos, esse DNA de Lilith agora, começa a ser lavado pelo Teu sangue, por conta do arrependimento que está sendo liberado neste lugar, através da Tua palavra.
E esses fundamentos começam a ser limpos, agora limpos, limpos, limpos. O teu fogo vem e vai queimando, 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 para que o justo possa fazer algo na tua presença, como tu disseste na tua palavra. O que poderá fazer o justo se os fundamentos estiverem quebrados? Ah, Senhor, em nome de Jesus, que as contaminações desse espírito de loucura, de cobiça, de carência, que tem se manifestado dentro de nós, ó Pai querido, seja totalmente extirpado pelo poder da tua palavra, no fogo do teu espírito. Lava-nos completamente e tira-nos dos lugares, ó Pai querido, vai quebrando frequências, vai quebrando ambientes, vai quebrando regências, casas espirituais da maldade, vai dissipando agora, Pai, e os teus anjos, ó Rei da Glória, que estão alocados a esse ministério, a essa rede apostólica, em nome de Jesus, estejam trabalhando a favor da tua palavra, porque tu disseste na tua palavra que eles obedecem ao som da tua voz. E nós sabemos que o som da tua voz está sendo liberado neste lugar, então confirme e envia os teus anjos para fazer limpeza de todo o material que foi dado a esses altares da loucura de Lilith, Pai querido, nas deformidades que ela traz, Senhor, no corpo, na alma, no espírito. Em nome de Jesus, ó Rei, envia os teus anjos a nosso favor e vai destruindo pelo poder da tua palavra. Que eles tomem, ó Pai querido, as suas espadas e arranquem, ó Rei da Glória, e verdadeiramente tentem sim, ó Pai querido, esses demônios e os levem manietados para os lugares onde tu tens determinado para que estejam, meu Deus, em nome de Jesus, e tu faças as coisas grandes e firmes que tu falaste que ia fazer a nosso favor. Tu és o nosso Deus, e queremos tributar a ti, somente a ti, honra, glória, domínio, majestade e poder. Tu és santo, santo, santo. E então te louvamos, te agradecemos. Tu és o nosso Deus. Muito obrigada, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tu és santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu creio que essa era a palavra para hoje. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Shalom, shalom. Amém. Glória a Deus. Shalom. Os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.